O amor não pode ser sofrimento, dor. O amor é felicidade, através do abraço, do sorriso, do olhar. Pensemos nisso. Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então vamos lá, gente. Todos nós, onde quer que estejamos, vamos nos colocar em atitude de prece. Respiremos então com calma, de forma profunda, e procuremos sentir Jesus. Sintam a Jesus, que através dos bons espíritos, à medida que a gente vai se entregando, estes amigos e benfeitores vão nos passando um amor de Jesus, através de fluidos maravilhosos, fluidos que nos acalmam, que relaxam nossos corpos, nossas mentes e nos tornam aptos a receber, quem sabe, uma cirurgia espiritual durante o período deste diálogo fraterno, deste diálogo espírita. Que nós possamos, então, pedir o que necessitamos e rogando ao Pai Maior que a sua vontade se faça, também que sejamos atendidos. Assim, então, gostaríamos de ter o início deste trabalho maravilhoso, na companhia dessas equipes de espíritos maravilhosos. Que assim seja. O trabalho de hoje, queridos irmãos, é quando a luz. E tem uma frase sensacional de Paulo. Olha aqui essa frase dele. O amor do Cristo nos constrange. Está em Coríntios, capítulo 5, versículo 14. E aí Emmanuel explica para nós, mais ou menos, sobre este assunto. Dá uma luz a mais. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o a massa comum por desajustados. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida tísica afigura-se-lhe um madeiro em que o Mestre se aflige. É-lhe o corpo
cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Sensacional. Bom retorno, irmão Jussi. O que o irmão encontrou no Evangelho sobre esse assunto? E o assunto está aberto também para o irmão Gilson. Obrigado, Antônio. Sim. Bom, não poderia ser recebido de volta com uma reflexão mais apropriada. De fato, o amor do Cristo constrangeu Paulo. Na estrada de Damasco, Paulo se transformou. Mas a narrativa que Emmanuel fala sobre o cristão seguidor do Cristo nos é constrangedora sobre outro aspecto. Porque está para mim mais do que claro que ele nos convida à sede da perfeição. Esta transformação que Paulo sofreu na estrada de Damasco é um nascer de novo, que todos nós podemos fazê-lo. Mas quantos de nós somos aquela semente que caiu na estrada e os pássaros comeram? Quantos de nós somos aquela semente que caiu no pedregulho, não tinha terra e não floresceu? Ou caiu sob os espinhos e estes afogaram? Este tema de hoje faz com que nós reflitamos sobre o nosso comportamento, Antônio, sobre como somos cristãos de fato. Pois nós falamos a semana passada, assunto parecido com isso aqui, depois nós vamos entrar nele aqui de novo. Isso aí. Irmão Gilson. Pois então, vamos sim. O Jussi, eu estava aqui, Jussi, te ouvindo. Estou vendo. E desconstruindo todo o meu raciocínio. Mas é meu papel. Pois é. Mas nós devemos perceber que o Evangelho ele é todo atual. Não há dúvidas disso. Se nós abríssemos o Evangelho ao acaso, nós teríamos lá ensinamentos que estariam adequados ao tema, eu creio, eu não duvido disso. Sabe que Paulo, quando ele na estrada de Damasco, ele então, até ali ele perseguia Jesus, né? E aí ele tem aquela visão e quando ele se percebe o amor de Jesus e os seus erros, como ele enxergava Jesus de forma errada, e ele então via como saindo escamas dos olhos. Eu conheci uma pessoa que mais ou menos a semelhança, ela se conheceu e se percebeu um caco. Antônio, é real isso. Essa pessoa existiu. E quando cai essa ficha e o indivíduo fica imaginando a pessoa,
E o indivíduo percebe das suas escolhas equivocadas. Ele terá sua explicação. Ele, com certeza, ele vai explicar por quê. Seja porque nasceu em meio a uma família de descrentes, seja porque os colegas de trabalho também exigiam dele uma conduta e uma postura materialista, seja pela fragilidade do indivíduo, ele terá uma explicação. E esse indivíduo, ele se percebeu um caco quando ele percebeu o amor de Jesus. O verdadeiro ensinamento dele que, então, aquela pessoa se percebe esta expressão, um caco, assim ele dizia. Eu creio que as células dessa pessoa, elas vibravam de um jeito que alucinante. E imagina-se como Paulo de Tarso se viu na estrada de Damasco, quando ele conhece, sente, ele era um médium, ele teve aquela visão, todo aquele fenômeno ali, e sente o amor do Cristo. Diferente de hoje nós estudarmos e entendermos. Emmanuel, que hoje traz para nós esse texto comentado, ele na pessoa de Públio Lentulus, quando encarnado na época de Jesus, ele não conseguiu perceber o amor de Jesus, mesmo Jesus tendo curado a sua filha. Mas ele, quando desencarna, ele percebe mais adiante. Será que nós precisaremos, Antônio e Julci, desencarnar para perceber do outro lado o amor do Cristo? Será que não valeria a pena nos esforçarmos e tentarmos dobrar o nosso orgulho, afastando o excesso de amor próprio e experimentar um pouquinho a prática desse amor de Jesus? E nós comentaste sobre a piedade no encontro passado, que é aquele sentimento que é anterior à caridade, e ele se torna irmão da caridade. Se torna um irmão gêmeo da caridade. E esse sentimento é o que Jesus ensinou em toda a sua encarnação, que Antônio, pessoal, aos ouvintes, é um esquecimento de si mesmo, é um devotamento que pode nos fazer aproveitarmos melhor essa encarnação, não necessitando desencarnar para conhecer essas verdades. Vamos deixar o amor de Cristo nos constranger? Vamos deixar? Cada um de nós, tudo que ele falou agora é justo, o que ele falou é justo. E aquilo que nós falamos na semana passada, quem estava aqui vai lembrar, quem escutou o programa vai lembrar também, foi muito comentado o assunto, em que aquele que é seguidor de Cristo, que o amor dele constrangeu, ele é chamado de mariquim, ele é abusado, ele é chamado de crente, e às vezes fica com vergonha de dizer que é um cristão. Cristão de verdade, não é aquele que vai na igreja fazer só lá, não sei o que, e sai de lá fazendo as mesmas bobagens. Não é isso o cristão. O cristão é que segue Cristo, que o amor dele constrange. Não tenhamos, portanto, vergonha de dizer que somos cristãos e queremos seguir Cristo na sua humildade, no seu amor para com todos. Isso que é importante. E aqui diz, para o mundo ele é chamado de louco. Isso. Para Jesus é um vaso de bênçãos. Então isso que nós temos que começar a mudar, esta coisa toda que está no planeta hoje. É uma ojeriza de coisas negativas, pensamentos negativos que nós temos hoje. Isso nós temos que começar a pensar muito sério. Vamos levar para os dias de hoje, e cada um de nós deve refletir sobre isso. Refletir.
Antônio, quando tu fazes essa conclamação, então, estás conclamando-nos a seguir o Cristo, tu já está me tirando um peso do ombro, porque daí tu estás jogando daqui para frente. A minha preocupação é que há 2000 anos eu já me dou como cristão. Há 2000 anos eu já me dou como cristão. E aí não há mais lugar dentro do cristão para adorações improdutivas, para crenças sem obras, para fé inoperante. Isso. Esta espada me fere, porque eu ainda não me dou por desajustado diante da vida, porque sigo o Cristo. Então sigo pouco, sigo mal, ainda não sou louco. Sim, não. Então, não é quando tu dizes que nós, entendendo a lição, vamos daqui para frente nos tornarmos efetivos e nos deixar constranger pelo Cristo, já aliviou meu coração. Sabe, Julci? Obras, só para te ajudar, eu sei que tu vai entrar nesse assunto, obras, nós temos agora o exemplo disso, a pandemia está aí. Aí eu não vou porque tem pandemia, não, tem pandemia, eu não faço mais nada, eu tenho que seguir tudo isso, eu não faço mais nada de bem para ninguém porque tem pandemia. Medo, e eu não sigo Jesus. Sabe, a minha colocação nesse sentido, como a gente pode contribuir para o ouvinte de agora para frente. Sabemos sim, Jussi, que nós estamos há 2000 anos, mas como nós podemos reagir de agora para frente e desconstruindo a culpa que nos resta? Fala em culpa. É importante. Não podemos ter culpa. Não. Então, o passado fique no passado. Isso aí. Nós temos que mudar hoje, porque mudando hoje, modificamos o futuro. Então, Deus, esta lição não nos pega transformado e constrangido. Esta lição será o marco para que isto aconteça. Creio que sim, exatamente. Então, porque quando Jesus nos convida a segui-lo, ele diz: amem os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e vos caluniam. De que forma, Jussi? Vamos ajudar o pessoal. Eu sei que nós temos ouvintes que necessitam saber qual a forma nós vamos auxiliar. Estas propostas ainda estão no campo teórico, amigo Antônio. Nós ainda não absorvemos isso. Nós ainda andamos com a faca nos dentes. É difícil, sim. Nas redes sociais, como tu dizes, no trânsito, onde a gente comparece como cristão, assim que o toque do milindre se apresenta, nossa fera se põe em ação. Pontuando, não vai dar para pontuar todos os pontos ali, né? Mas como nós vamos amar o inimigo? Amar o inimigo não é querendo o inimigo dentro da nossa casa, almoçando conosco. Isto é impossível. É impossível para a ciência, é impossível. Para hoje, né? É não querer nenhum mal para ele, né, Diogo? Exatamente, aonde eu ia chegar. Nós temos que começar nos esforçando em modificar o que nós sentimos, nos libertando antes da culpa primeiro. Será que eu não fiz alguma coisa errada? Começando por aí. Se eu fiz, eu tenho que me preparar para pedir desculpas, mas sem pressa, sem ansiedade, porque a ansiedade ela faz com que nós voltamos a ter culpa. No tempo certo acontecerá. Então, eu passe a treinar dentro da minha mente, do meu coração, não desejar mais o mal a essa pessoa. Um cônjuge que terminou o relacionamento, ou um filho que não dá atenção ao pai, um colega de trabalho, um inimigo qualquer. Treinem, é muito importante.
Não ter ódio, né, Deus? A partir daí não terão mais ódio. Treinando, vocês vão conseguir. Não ter desejo de revide. Vingança. Meus queridos, lá no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem as qualidades do homem de bem. Então, se nós queremos referências para sermos constrangidos, vamos estudar essas qualidades. E daí, Deus, passo a passo, né? Passo a passo, ver se a nossa fé em Deus está boa, se a nossa bondade está boa ou precisa ser melhorada, se nós acreditamos na justiça divina, ou a gente tem dificuldade de compreender isso, se a revolta não é a nossa companhia habitual. Nós temos hoje um baita ensinamento, pelo qual nós poderíamos trabalhar muito mais esse tema. É muito importante, gente, a todos que estão ouvindo, não deixem para depois, experimentem, não tem outro jeito. Vocês já estão sofrendo, todos que estão neste mundo, todos sofremos. Não pensem que a dor de vocês é maior que a do irmão do lado. A minha doença, as dores que eu tenho decorrente de um câncer, as dores que eu sinto decorrentes de um mal-estar de família, não são maiores do que a do meu irmão. Todos nós estamos neste planeta para aprendermos a nos resignar. E experimentem, não tem outro jeito, vocês já estão sofrendo. Experimentem, no caso do amar ao inimigo, não ficar pensando nele, cultivando o ódio, seja nas redes sociais, seja da forma que for, focando somente nesse item, por conta do tempo, é necessário, vocês podem, já neste momento, começar a treinar, escolhendo um tema e experimentando. Eu tenho certeza absoluta que se permitir esse luxo, vocês se sentirão muito melhor. Deixaremos de ser cacos? Deixarão de ser cacos como a pessoa que eu conheci. Vamos então, para que o amor do Cristo nos constranja cada vez mais, pedir ao irmão Jussi para fazer o encerramento com a prece final, que é um passe também, o irmão vai explicar, em nome de Jesus. Então, gente, fazer o bem, gostar, amparar, amar, perdoar, tolerar, atender, não é meta, é tarefa, é para hoje, todos podemos fazer. Esse é o nosso recado de hoje. Agora vamos nos preparar para a nossa oração de encerramento, que tem uma natureza de aglutinação fluídica magnética. É um passe coletivo de salão. Serenemos os nossos corações, relaxemos em nossas cadeiras, se possível limpemos as nossas mentes, deixando espaço nelas e nos nossos corpos para a ação dos prepostos do Pai e do Mestre Jesus, que se encontram aqui neste momento, atuarem sobre nós. Quem estiver com dores, põe a mão sobre o local, se isso é possível. Quem estiver sofrendo, pense no Cristo que morreu por nós, sem nada a dever.
Quem estiver aflito, entregue a sua aflição a Deus e peça forças para suportá-la. Quem estiver infeliz, renove sua fé no Pai e na certeza da sua felicidade futura. E com humildade, com fé, com gratidão, com vontade de ser atendido, elevemos o nosso coração. Mestre Jesus, permita que as vossas falanges, atuantes nesta casa de amor, atuem sobre nós, derramem fluidos mento-magnéticos espirituais curativos sobre cada um e sobre todos, nas nossas dores, nos nossos males, nas nossas deficiências do corpo e do espírito. Lembrando sempre, Senhor, que seja feita a Tua vontade, não a nossa, porque sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Nos fortaleça a coragem, a fé. Obrigado, Senhor. Perdoa-nos por nossa pequenez, pelas nossas ilusões, pelos nossos desejos infantis. Obrigado por tudo, que possamos levar para os nossos lares esta energia amorosa que aqui estamos recebendo e envolver a todos os nossos familiares. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta o nosso espírito à majestade do teu reino e infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebes a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja.